dia para todos vocês. É com grande felicidade que eu estou aqui mais uma vez para fazer uma live hoje bem curtinha, mas falando sobre um poema que é muito especial para mim. Eu, como professora, passei pela vida, pela jornada, de estudo de centenas e centenas de alunos ao longo desses meus 20 anos de experiência em sala de aula. E o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente foca tanto no conteúdo que esquece, em algumas circunstâncias, de abordar a importância da afetividade, da relação com os estudantes, dentro da construção também, da participação, do desenvolvimento de uma formação de valores. E muitas vezes essa sociedade que grita, que é tão violenta, tão cheia de problemas, ela também é reflexo de uma falta de atenção, de uma falta de educação que começa na família, mas que precisa ter sua extensão na escola. Então, quanto mais o professor ele está mais atento a essa necessidade de ter essa afetividade com disciplina, que é importante ressaltar, que é importante que o aluno perceba que existam regras, que existem, vamos dizer assim, regras de convivência para que você possa respeitar as pessoas que estão ao seu redor e também ter a garantia de ser respeitado. E é dentro desse universo que você tem a parte do conteúdo, mas que você também tem a vivência dessas relações humanas tão importantes. Porque se de repente aquele estudante, ele não tem isso em casa, sim, é na escola que ele começa a perceber que as convivências precisam ser harmônicas e devem ser desenvolvidas dentro desse pilar do respeito, da solidariedade, dessa conexão entre as pessoas, da humanidade. Então, como professor, sim, nós somos grandes influenciadores. Nós somos aqueles que podemos mostrar um outro lado, porque dependendo da realidade desse estudante, ele pode não ter nenhuma referência. E ele pode ver você como essa referência, como um grande influenciador dentro dessa jornada dele de aprendizagem, tanto do conteúdo, mas também dessa formação do ser, desse ser que se conecta com as pessoas que estão ao redor, que se desenvolve integralmente, não só em parte, não é só a questão técnica, mas também de um envolvimento com a escola, vista como um lugar de pertencimento, com os colegas em que ele precisa aprender a conviver e respeitar, e dar os valores que são tão necessários. E aí esse poema que se chama Escola ele transmite para mim justamente essa ideia do quanto a escola precisa ser vista também por dentro dessa perspectiva do desenvolvimento de valores e da humanidade. Então, eu abordei durante muito tempo, analisei junto com os meus alunos durante todos esses anos, muitas vezes esse poema em sala de aula, fazendo-os perceber que não é só o prédio, a sala de aula, o livro físico, não é só isso que compõe a escola. Isso é uma série de pessoas. O próprio Paulo Freire coloca tão bem aqui dentro do poema, ele diz, é gente, é a gente lidando com gente. E isso precisa ser colocado em consideração para que esse compartilhar, esses laços, eles sejam de fato reais dentro da escola, para que faça a diferença. É fácil, sempre vai ser fácil? Não. Eu pergunto para você, quantas vezes não foi difícil? Quantas vezes você até se desiludiu com algumas práticas, com algumas reações dos estudantes ou dos pais dos estudantes ou de algum funcionário da escola ou dos seus colegas de trabalho? Muitas vezes você se frustrou com isso, você se entristeceu e pensou, será que sou eu que penso assim, só eu que penso dessa forma? Será que eu não estou diferente da grande multidão? Mas eu quero te dizer que não, existem muitos professores comprometidos, muitos professores que vêm por essa perspectiva do ser além do instrutor, de ser de fato um mediador, que é aquele que compartilha o conhecimento e vibra a cada degrau que esse estudante sobe, ele vibra junto com ele. Então, por isso que eu acho tão importante que a gente leve em consideração essa questão mesmo da humanidade dentro do espaço da sala de aula. Ou seja, não é só você simplesmente achar que o estudante está ali como um número a mais na caderneta e que você não vai travar nenhum tipo de relação com ele, muito pelo contrário. É preciso considerar que ele é gente também.
né? Então, que você o veja dentro da sua integralidade. Então, vamos lá. Vou ler o poema aqui rapidinho, a gente vai comentar um pouco. Vocês podem, inclusive, aplicar esse poema em sala de aula com dinâmicas, com fotos, com imagens que podem fazer, em que vocês podem fazer associações do poema com a própria realidade e do contexto da própria sala de aula. Quem é que faz essa escola, né? Para ele? Não é só uma imagem, uma ideia que ele precisa ter, mas ele levar essa concepção da escola, segundo o olhar de Paulo Freire, para a sua realidade. Então, a escola, por exemplo, ela pode ser a escola dele. Como é a sua escola? Em que ela diverge ou em que ela se assemelha às concepções? Você consegue ver a escola dessa forma? Né? Então, trabalhar essa questão da convivência com os amigos, da convivência com os colegas é muito importante. Mostrar que precisa ter uma boa relação com o professor, com o diretor, com o coordenador. Mostrar que essas relações, elas fazem parte também de tudo que ele veio aprender dentro da escola, dentro da sua formação. Então, vocês podem utilizar, por exemplo, imagens que façam referência ao que é tratado no texto. Dê espaço para que o estudante se posicione, não tenha nenhum tipo de juízo de valor. Se de repente ele fizer algum tipo de colocação que você não concorda ou que você não vê da mesma forma, seja um bom ouvinte, porque a partir do momento que você ouve, escuta, a escuta ativa, né? Você escuta com atenção, você consegue perceber o que precisa ser trabalhado. E até fazer uma autoavaliação, e até avaliar também o espaço que te circunda. A gente precisa muitas vezes se desarmar, né? Dar espaço para que o outro fale também. Você utilize aquela fala como um bom ouvinte para que você possa reorganizar ideias, que você possa criar uma conexão com aquele estudante, falando e muitas vezes se ele distorcer ou ter uma visão distorcida de algo, que você tenha essa oportunidade de falar sobre o que é que você entende e como de fato as coisas aconteceram, para que ele chegue, né, a uma compreensão, mas uma compreensão baseada no juízo crítico, né? Não é algo porque só que você diz que é verdade. Dê esse espaço para que ele fale também. Então, assim, pode levar música, pode levar um filme, um vídeo que fale sobre a questão da importância da escola, o que é a escola. Você pode utilizar imagens. Enfim, existe uma infinidade de recursos que você pode usar com base nesse poema para deixar a sua aula mais o quê? Dinâmica, mais interessante. Porque uma aula dinâmica, uma aula interessante, ela empolga, ela entusiasma. Por isso que eu falo, sempre dê a sua aula com entusiasmo. Não fique ali, só, tá bom, pega aí o livro, vamos ler. Lê o poema, pronto. Faça aquele tipo de atividade sem graça, né? Que você faz umas perguntinhas, deixa ele responder. Aquilo provavelmente não vai fazer muita diferença na vida dele. Por isso que é importante que você realmente leve com entusiasmo. Agora eu vou ler aqui, para que a gente possa finalizar e fica de reflexão, para que vocês possam usar, quem sabe até essa semana, é bem simples, né? E fazer alguma atividade com esse poema que representa tanto para mim, que diz assim: escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é sobretudo gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente para todos os lados, nada de conviver com pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo na forma de parede. Indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizade. É criar ambiente de camaradagem. É conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, na escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. E realmente essa é a visão que eu tenho da escola. Um ambiente em que a gente pode sim melhorar o mundo, que a gente pode sim fazer com que as pessoas se sintam gente de verdade.
que consigam se ver dentro desse universo de camaradagem, de compartilhar, de fazer amizades, de ver a escola não só como algo físico, frio, sozinho, isolado, mas aquela conexão que aproxima e que faz a diferença no mundo. Beijo, meus queridos, que nesse sábado vocês possam se inspirar e possam renovar dentro de si, como professores, todo o sentimento da importância do que é ser professor, do que é ser um inspirador, do que é ser um influenciador e ajudar nessa construção do mundo, que eu sei que esse trabalho você já faz. Agora é só continuar, acreditar e colher os frutos depois. Beijo, bom sábado para todos vocês.